E aí, moçada, tudo bem? Vamos viajar um pouquinho para a América? Vamos dar uma geral sobre o nosso continente? Pois é, o que nós vamos estar vendo na aula de hoje? Regionalização da América, como que nós podemos subdividir a América, características gerais da América Latina, tá? E características gerais dos Estados Unidos, que seria, no caso, parte da chamada América Anglo-Saxônica, ok? Então, esses seriam os três grandes conteúdos hoje, de maneira geral, né? Regionalização, características gerais da América Latina e da América Anglo-Saxônica, ok? Então, primeira coisa, nós somos americanos, ou seja, nós vivemos no continente americano. Quando você fala em continente americano, ou quando você fala América, na verdade nós estamos referindo a todos os países que participam dessa grande extensão territorial que vai de norte até sul do continente, tá? Perdão, de norte até sul da Terra, ok? Nós, infelizmente, temos muito hábito de quando você se refere aos Estados Unidos, geralmente nós falamos aos americanos, né? Como se nós não fôssemos. Nós também somos americanos. Mas, na verdade, como a América ela é um continente de grande extensão norte-sul, nós podemos dividir a América segundo a sua posição geográfica e segundo os critérios étnico-linguísticos, certo? Se eu levar em consideração a divisão da América conforme a posição geográfica, ou seja, a posição que ela está no globo, então você tem o globo terrestre, você tem a linha do Equador, certo? E aí você tem a disponibilidade no caso, né, a disposição, perdão, da América, né, que sai desde a norte e vai até o sul do globo. E aí, se eu levar em consideração a sua posição geográfica, eu posso dividir a América em três Américas: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, ok? Quando você fala em América do Norte, nós estamos falando especificamente de quem? Estados Unidos da América, Canadá e também o México. Então, se você falar assim, os países norte-americanos, América do Norte, Estados Unidos, Canadá e México. É lógico que nós temos o hábito de falar os norte-americanos, né? Como se os Estados Unidos fosse o único norte-americano. Não, o Canadá também é um país norte-americano, como também o México. Na verdade, o correto seria você se referir aos Estados Unidos, a gente falar os estadunidenses. Mas quase ninguém fala, né, os estadunidenses, todo mundo fala os norte-americanos. Mas não esquecer que a América do Norte é Estados Unidos, Canadá e México, tá? Que estaria ao norte da América, ok? A América do Sul, vou pular um pouquinho a América Central, a América do Sul, o nome diz, estaria ao sul do continente, onde nós podemos dividir a América do Sul também em quatro partes: os países das Guianas, a América do Sul Andina, a América do Sul Platina e o Brasil. Brasil, ele fica separadamente nessa regionalização da América do Sul. Por quê? Porque praticamente 47% do território do continente sul-americano é Brasil. Então, o Brasil seria como se fosse uma região inteira. Então, eu tenho o Brasil, aí eu tenho as Guianas. Quando você fala em Guianas, eu estou falando de quem? Do país Guiana, do país chamado Suriname e da chamada Guiana Francesa, que é uma região que tem autonomia, mas não soberania. É Guiana Francesa, então ela é uma possessão francesa. Então, quando você fala a região das Guianas, eu estou falando de Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Quando eu falo os países andinos, ou América do Sul andina, o nome está te dizendo, é a região que está ou que tem seu território na Cordilheira dos Andes. Ora, quais seriam os países andinos, Celeusa? Vou colocar aqui, ó, nesse espaçozinho aqui, ó. Quem seriam os países andinos? Então eu teria Chile, que é o verdadeiro andino, todo o seu território está nos Andes. Aí eu teria Bolívia, Peru, olha só, Peru, o Equador, ok? A Venezuela e a Colômbia.
Esses aqui são chamados países andinos da América do Sul. Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela e Colômbia, que seria onde ou totalmente ou uma grande parte do seu território estaria na região dos Andes. Já os países platinos são os países que são banhados pela chamada Bacia do Prata, que é banhada por 3 rios que nascem no Brasil, Paraná, Paraguai e Uruguai. Ora, quais são os países totalmente platinos? Aí eu vou ter o Paraguai, o nosso vizinho aqui, Paraguai, nós temos o Uruguai e nós temos a Argentina. Então, Paraguai, Uruguai e Argentina é a chamada América do Sul platina. Ah, Cileuza, o Brasil também não faz parte da porção platina? Sim, o sul do Brasil. Só que como o Brasil tem uma grande extensão e uma variedade muito grande, de características, a gente coloca ele isoladamente. Então a América do Sul eu também subdivido em Guiana, Andinas, Platinas e Brasil, ok? Bom, se eu tenho América do Norte ao norte, se eu tenho América do Sul ao sul, no centro desse continente aqui, ó, eu vou ter a América Central, o próprio nome diz. Ou seja, vai ser a que está ligando a América do Norte à América do Sul. E a América Central eu subdivido em 2 grandes grupos. A porção continental e a porção insular. O que é a porção continental? O nome diz, vai pegar os países que estão ligados ao continente. E a insular são as ilhas. São ilhas, que são países da América Central. Ora, quem que eu poderia citar como exemplo da América Central continental? Vou dar alguns exemplos para vocês. Panamá, Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, Guatemala, Belize, tá? São países que pertencem à chamada América Central continental. Eu acho que o mais famoso talvez é Panamá, tá? Costa Rica, ok? Já a América Central insular, como eu falei para vocês, são as ilhas. Aí essas ilhas, eu tenho as grandes ilhas e eu tenho as pequenas ilhas. E esse mar onde está localizada essas ilhas, nós chamamos de Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. Mar do Caribe ou Mar das Antilhas. Então o que acontece? As pequenas ilhas do Mar das Antilhas ou Mar dos Caribes eu chamo de Pequenas Antilhas e as maiores ilhas eu chamo de Grandes Antilhas. Então é assim, ó. A América Central é dividida em porção continental e insular. A insular eu divido em Pequenas Antilhas e Grandes Antilhas. O grande exemplo de Grande Antilha, tá? Eu poderia citar Cuba. Cuba é uma ilha do Caribe, é uma ilha das Antilhas, certo? Das Grandes Antilhas. Então, quem seria Grande Antilha? Cuba, Haiti, República Dominicana, Jamaica, Porto Rico, Bahamas, faz parte das Grandes Antilhas. As Pequenas Antilhas são ilhas que muitas vezes nem são independentes, são possessões. Aruba, Martinica, tá? Barbuda, que são chamadas pequenas ilhas, que são muito usadas principalmente para o turismo, que são as famosas ilhas do Caribe, ok? Então, nessa classificação pela posição geográfica, nós temos 3 Américas, a do Norte, a Central e a do Sul. Só que existe uma outra classificação que eu pego toda a América e divido em apenas 2, que é a chamada classificação segundo o critério étnico-linguístico. Ou seja, vai depender da origem daquela população e do idioma falado predominantemente no país. E aí, aqueles países que têm predominantemente a língua saxônica, tá? Eu vou ter a chamada América Anglo-Saxônica. Ora, quem é América Anglo-Saxônica? Eu vou ter quem? Eu vou ter Estados Unidos, tá? E eu vou ter o Canadá. Estados Unidos e Canadá. Que seria, no caso, a chamada América Anglo-Saxônica, que predominantemente são países que falam a língua inglesa. É lógico que o Canadá é um país que é bilíngue, se fala tanto inglês como francês, mas predominantemente a língua inglesa é a mais falada. Então, quando você fala em América Anglo-Saxônica, eu estou falando apenas de Estados Unidos e Canadá. Quando eu falo em América Latina,
Quem seria a América Latina, pessoal? Entra quem? É o México, todos os países da América Central e todos os países da América do Sul. Então, quando eu falo assim, olha, Celius, a América, quem é a América Latina? Tira Estados Unidos e Canadá. Todos os outros países que sobrarem é chamado América Latina. Então, nós, Brasil, nessa classificação nós somos América do Sul. Nessa classificação nós somos América Latina. Cuidado com o México, tá? O México aqui, nessa classificação, ele tá junto com a gente, com a América Latina. Só que nessa outra classificação ele seria América do Norte, ok? Então as duas formas de regionalizar, as duas estão corretas, tá? Dependendo do que você está querendo analisar, pode ser usado uma ou a outra. Tranquilo? Bom, de maneira geral, o que eu vou estar falando para vocês aqui? Algumas características entre a América Latina e a anglo-saxônica, ou seja, eu vou usar mais essa classificação étnica linguística. Gente, de maneira geral, o que eu posso dizer? Que a América Latina vai predominar, na verdade todos, né? São países considerados subdesenvolvidos. E na América anglo-saxônica vão ser os países desenvolvidos. Ora, aí você fala assim, cara, mas por que esses países da América Latina, eles são subdesenvolvidos? Né? Por que tem essa dependência econômica? Por que tem tantos problemas sociais e econômicos? Porque são países predominantemente ex-colônias de exploração. Você deve ter estudado em história que o colonizador tinha dois tipos de colônia, a de exploração e a colônia de povoamento. Vocês lembram qual é a diferença? O que seria, bem, até junto, né? O que seria uma colônia de exploração e a colônia de povoamento? A de exploração é aquela que o colonizador ia apenas para explorar os recursos, certo? Só ia buscar os recursos, não tinha nenhum objetivo de morar, de povoar o lugar. Já uma colônia de povoamento, pessoal, é justamente o contrário. O colonizador ia lá para morar. Como ele ia morar neste lugar, automaticamente ele criava toda uma estrutura, uma condição para desenvolver mais rapidamente aquele lugar. Então, quando você fala em América Latina, todos os países da América Latina foram ou totalmente ou predominantemente colônias de exploração, certo? Então, foram sempre explorados pelos portugueses, no caso do Brasil, pelos espanhóis, no caso, né, de boa parte da América Latina, que é a maior parte é ex-colônia espanhola, ok? Quais são as características? Esses países basicamente são subdesenvolvidos. Basicamente, eles têm uma base agrária ou mineral. São aqueles países que dependem da produção e exportação ou de produtos agrícolas ou da produção e da exportação de recursos minerais, certo? Ou energéticos, ok? Então, não são países que têm a indústria como um setor tão desenvolvido. Até mesmo porque o processo de industrialização recém está inicializando. Então, quando você fala de maneira geral esses países, tanto a América Central como a América do Sul, tá? E até mesmo o México, são todos subdesenvolvidos, certo? A base agrária e mineral é bastante forte, mas alguns atingiram um nível de desenvolvimento mais adiantado. Esses países são chamados países emergentes. Ora, o que é um país emergente? Você sabe disso, que eu já trabalhei isso com você. O que é um país emergente? É um país subdesenvolvido, porém industrializado. Ora, quais são os emergentes da América Latina? Então eu teria quem? Brasil, Argentina e México. Esses são os três grandes emergentes. E esses emergentes, eles tiveram uma industrialização tardia, principalmente após a década de 1950. Então, são países que têm 50, 70 anos de industrialização, né? Sendo que os países mais ricos, os mais industrializados, têm mais de, praticamente, né, mais de 300 anos de industrialização. Ok? Então, esses países que são classificados dentro da América Latina como emergente, eles tiveram uma industrialização tardia.
tá? E tanto os mais atrasados como os emergentes têm uma série de problemas, não só sociais, como problemas políticos. No caso, no momento, quando você fala em América Latina, o grande problema político que hoje nós temos, no caso dos países, inclusive o país sul-americano, é a Venezuela, onde a população foge do seu país pela toda a crise econômica, política e social que a população tem enfrentado desde praticamente 2014, 2015 para cá, ok? Bom, etnicamente, quem são essas pessoas? Então, a população latina, vocês sabem que uma das coisas que mais chama atenção é a sua característica física, né, fisonômica no latino, né? Então, é uma população que tem brancos, esses brancos é da origem do colonizador, e grande participação da população mestiça, onde eu vou ter a presença indígena, alguns países são muito mais indígenas do que outros, e a presença da população negra, descendente dos africanos que vieram para a América como população, infelizmente, escrava. Então, por exemplo, se você pegar países aqui da América do Sul, como Bolívia, como Peru, são países com características, a população tem uma característica bastante ameríndia. É uma mistura muito do branco com o índio ou um grande número de população indígena. Como muitos bolivianos têm uma origem basicamente mais indígena. Já se você pegar, por exemplo, mais o Uruguai, a Argentina, são países predominantemente mais brancos, certo? Até mesmo porque o Uruguai e a Argentina foi mais povoado do que explorado pelo colonizador espanhol. Ok? E o Brasil? O Brasil é uma mistura de todos, né? É a mistura do branco com o indígena com o negro, ok? Então é uma população latina que vai ter uma mistura dessas três raças. Então é uma população com uma grande miscigenação, ok? Já quando você fala em América anglo-saxônica, eu tô falando de quem? De Estados Unidos e Canadá. Ora, Canadá, vocês sabem que é um país de grande extensão territorial, é um país pouco populoso, mas é considerado um dos países de melhor qualidade de vida do mundo. É um país que é considerado um país industrializado, com excelente qualidade de vida. Mas quando você fala em potência na América anglo-saxônica, a gente vai cair aonde? Estados Unidos da América, que é a grande potência da América anglo-saxônica e do continente americano, ok? Mas quem é os Estados Unidos de maneira geral, ok? Então, primeiro, é o terceiro maior país do mundo em população. Hoje, Estados Unidos ultrapassa 330 milhões de habitantes. Em número de habitantes, só está atrás da China e da Índia. É o quarto maior país do mundo em área. Então, tem uma grande extensão territorial. Só está atrás de quem? Da Rússia, do Canadá e da China. E depois vem os Estados Unidos, tá? E é considerado, até então, o maior PIB do mundo, o maior produto interno bruto do mundo, certo? Aí você fala assim, cara, quem é essa potência? Então, primeiro, você fala assim, nossa, mas Estados Unidos também foi colônia, não foi? Foi colônia inglesa. Aí você fala, cara, por que os Estados Unidos conseguiu esse desenvolvimento econômico, como também o Canadá, que foi colônia inglesa e francesa, tão grande, e nós aqui no Brasil nós não conseguimos? Uma das grandes e principais causas é que nós e nossos vizinhos fomos colônias de exploração. E os Estados Unidos, como o Canadá, foram colônias de povoamento. As pessoas foram morar, os ingleses foram morar, foram ocupar esse novo território na América, certo? E esse processo de desenvolvimento, ele vai ser bem mais acelerado. É lógico que os Estados Unidos teve vários problemas, inclusive guerra civil, ok? Mas desde praticamente do século XIX, após a Guerra Civil Americana, né, que o país começou a atingir um nível de desenvolvimento econômico e industrial tão grande, tão acelerado, que no início do século passado, tá, ele já era a maior economia do mundo. Ou seja, a maior economia do mundo. Mas, preste atenção, não era uma potência hegemônica. Então, os Estados Unidos, há 100 anos atrás, ele era a maior economia do mundo, mas ele não era uma potência hegemônica. Há 100 anos atrás, a potência hegemônica chamava-se Inglaterra, ok?
Ora, a partir de quando que os Estados Unidos passam a ser uma potência hegemônica? Ora, Celeuza, o que é uma potência hegemônica? Potência hegemônica é quando você é forte economicamente, politicamente, militarmente, que você tem poder de comando, de hegemonia, de poder de comando, certo? Desde quando os Estados Unidos passam a ser essa grande potência hegemônica? Após a Segunda Guerra Mundial, quando inicia um período que nós já vimos chamado Guerra Fria. A partir de 1945, os Estados Unidos assumem como a grande potência hegemônica do mundo e até hoje é considerada a grande potência do Ocidente. Ok? Bom, e aí como ele é uma grande potência, ele não é só forte militarmente, você sabe que ele influencia e se intromete tudo quanto é conflito, certo? Porque militarmente ele é uma potência, mas ele também é muito forte economicamente. Inclusive industrialmente falando, certo? Então, o desenvolvimento industrial, tecnológico dos Estados Unidos é extremamente acelerado, até mesmo porque essa história de industrialização americana não começa na metade do século passado. Na verdade, esse processo de industrialização americana já começa desde o final do século XIX. Então, já vem um processo bem mais acelerado do que os outros países da América, certo? Mas aí, quando você fala em indústria, quais são as 3 principais áreas industriais dos Estados Unidos? Então, primeiro, Nordeste americano, Nordeste do país, a região de Detroit, Nova York, Boston. Essa região do Nordeste é a região mais tradicional. É a região mais tradicional industrialmente falando. Por que é a mais tradicional? Aí eu tenho a presença da chamada indústria clássica. O que é aquela indústria clássica, aquela tradicional, siderúrgica, metalúrgica, indústria têxtil, alimentícia, automobilística, certo? É a região de grande concentração industrial. E por quê? Porque foi a primeira região a se industrializar nos Estados Unidos. Tá? Então, quando você fala assim, a região tradicional na industrialização, a região que ainda tem uma grande concentração industrial é o Nordeste americano. Porém, tá? Desde a Segunda Guerra, a costa oeste dos Estados Unidos, que é a região onde pega a Califórnia, passou a ter um extremamente assim acelerado desenvolvimento de indústrias de alta tecnologia, certo? Ou seja, aqui vai aparecer o que a gente chama de indústria de ponta. O que é indústria de ponta, Celeuza? Biotecnologia, aeroespacial, informática, bélica, as indústrias mais avançadas. E essa indústria de ponta, ela vai se concentrar na famosa região chamada Vale do Silício. Quando você ouvir falar em Vale do Silício, eu estou falando na região, na costa oeste dos Estados Unidos, que tem a maior concentração das indústrias mais avançadas hoje presente no mundo, certo? Principalmente ligado ao setor da informática, ok? E também ao sul dos Estados Unidos, na região do Texas, eu vou ter um setor industrial muito ligado ao setor petroquímico, porque é uma região produtora de petróleo. Então, você falou em produção industrial dos Estados Unidos, é Nordeste, é a região clássica, costa oeste, o Vale do Silício, a região moderna, e o sul, a região produtora e transformadora do petróleo. Ok? Bom, aí você fala, pô, Celeuza, então os Estados Unidos só é maravilha, tem problema? Tem, galera. Quais são os principais problemas hoje, 2020, que os Estados Unidos têm enfrentado, né? Primeiro, a questão da pandemia, que é um problema seríssimo, né? Hoje é o país que tem o maior número de casos e mortes no mundo, a pandemia, certo? É lógico que você tem que levar em consideração, porque também tem a terceira maior população, certo? Mas hoje, comercialmente, os Estados Unidos enfrentam uma guerra comercial em relação à China. Você que assiste jornal deve ter visto a briga do governo do atual presidente americano Donald Trump com o governo chinês, governado pelo chamado Xi Jinping. Então é uma disputa de mercado, é uma guerra política,
é uma guerra diplomática, é um atacando e tentando contra-atacar o outro. Por quê? Porque, na verdade, os dois são grandes concorrentes e são grandes parceiros comerciais. O grande parceiro comercial dos Estados Unidos é a China. Só que os Estados Unidos perdem mercado para diversas áreas chinesas. Tá? Então, no momento, tem uma grande guerra comercial entre Estados Unidos e China. Também, nós temos um grande problema em relação à imigração. Quem nunca sonhou ir para os Estados Unidos, o famoso sonho americano, né? Que muitas vezes dá certo, outras vezes não. E essa imigração, grande parte das vezes, existe uma tentativa de você entrar nos Estados Unidos de uma forma ilegal, né? E o atual governo tem uma política totalmente anti-imigração. Ele não quer o imigrante, muito menos o imigrante legal. Tanto é que vocês sabem que já existe e a proposta de estender a construção de um muro separando a fronteira entre Estados Unidos e México. É lógico que esse muro já existe em grandes áreas? Sim. Só que o objetivo dele é expandir a extensão desse muro. Então, no caso, imigrante, hoje no atual governo, de maneira geral, não é tão bem recebido como a gente imagina. Então tem esse problema da imigração, né? Porque é o sonho, todo mundo ir para a grande potência. E nos últimos meses, nós estamos tendo um problema muito sério nos Estados Unidos, que na verdade sempre existiu, mas o ano passado e esse ano ressurgiu com tudo, são os diversos movimentos sobre as questões raciais, principalmente em relação à questão afro, né, o racismo, certo? De políticas extremamente racistas, de uma desigualdade socioeconômica entre brancos e negros nos Estados Unidos, certo? Da forma de tratamento de uma parcela da população afro nos Estados Unidos que não se sente representada no momento pelo atual governo. Então, no caso, galera, os Estados Unidos também passa por problemas, tá? Inclusive por problemas econômicos, certo? Problemas que endividamento, problemas de uma balança comercial desfavorecida, né? E não esquecer que esse ano, 2020, nós temos eleições nos Estados Unidos. E aí vamos ver quem será o novo presidente ou se vai continuar o mesmo presidente. Ok, galera? Então aqui eu fiz um resumo rápido da regionalização da América, características gerais da América Latina e dos Estados Unidos. Ok? Então vamos parar por aqui e eu te espero numa próxima aula. Tchau, gente! Beijão!